Fala, estudante, beleza? Bom, você está aqui mais uma vez na nossa plataforma e nessa aula nós vamos falar sobre triângulos, mais especificamente sobre áreas de triângulos. Bom, primeira coisa, o que é um triângulo, né? Um triângulo é uma figura plana que possui três ângulos, por isso que chama triângulo. Ou três lados, também pode ser chamado de trilátero, é a mesma coisa, tá? Só para te lembrar um pouco da condição de existência de um triângulo, significa que o maior lado, aqui eu estou chamando o maior lado no meu é B, o meu maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, ok? Isso é a condição de existência de um triângulo. Para existir um triângulo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Para calcular a área de qualquer triângulo, seja ele um triângulo acutângulo, o que é um triângulo acutângulo? Um triângulo que tem os três ângulos agudos, seja ele um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, seja ele um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Lembre-se que obtuso é mais do que 90, menos do que 180. Reto é 90. Agudo é mais do que 0 e menos que 90. Essas classificações que eu te disse, acutângulo, retângulo e obtusângulo, é quanto aos ângulos. Mas nós temos também quanto aos lados. Três lados iguais é um triângulo equilátero, dois lados iguais, isósceles, três lados diferentes, escaleno. Então, para qualquer um desses triângulos, você pode usar qualquer uma dessas três fórmulas para calcular a área dele. Base vezes altura dividido por 2 é a mais clássica de todas. A vezes B vezes o seno do ângulo entre os lados dividido por 2. Essa aqui é para quando você tem a base e a altura. Base e altura. Base vezes altura dividido por 2. Só que nem sempre você tem a base. Vamos supor um exemplo igual a esse, que você só tem dois lados e o ângulo entre os lados. Você pode usar essa fórmula aqui. O produto dos lados pelo seno do ângulo entre os lados dividido por 2. Ok? Vamos fazer essa continha aqui para a gente ver o que vai acontecer? Então, a área dessa figura aqui, ó, a gente pode falar que é 6 vezes 7 vezes o seno de 45 dividido por 2. Dividido por 2. Se nós simplificarmos esse 6 com esse 2, vai dar 3. 3 vezes 7, 21. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, essa área, nós vamos encontrar 21 raiz de 2 sobre 2 unidades de área. Seria essa a ideia para você achar a área. Dá para você achar a altura aqui? Dá, só que vai te dar muito trabalho. Muito trabalho, então não é o ideal. O ideal é que você faça isso. A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. E a terceira fórmula é para quando você tem apenas as medidas dos lados, que a gente chama isso aqui de fórmula de Heron. A área vai ser a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. O que é esse P? Esse P é o semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. Por isso que eu somei todos os lados e dividi por 2. A metade do perímetro. Vamos ver o que vai acontecer aqui? O semiperímetro, nesse nosso modelo, seria você fazer 5 mais 6 mais 7. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 dividido por 2, 9. Beleza. Como que a gente vai calcular a área disso, então? Vai ficar a raiz quadrada de 9 vezes 9 menos 5, 4, vezes 9 menos 6, 3, vezes 9 menos 7, 2. 9 vezes 4 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes 3, 6.
Então, a área desse meu exemplo aqui ficou sendo 6 raiz de 6 unidades de área. Então, essas três fórmulas servem para a área de qualquer triângulo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Aqui eu coloquei L sobre 2, porque se nós traçarmos a altura do triângulo equilátero, ela vai dividir o outro lado ao meio. Não se esqueça que o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. Como que você vai calcular a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Se você esquecer dessa fórmula, aplica Pitágoras. Mas eu te indico a lembrar dela porque você vai ganhar muito tempo se souber isso aqui. A área dele vai ficar sendo L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora aqui nós temos uma outra coisinha que ela é importante você saber. Isso aqui, ó. Esse pedacinho daqui até aqui é o que nós chamamos de apótema. Apótema do triângulo equilátero é um pedaço de 3 da altura. Então eu posso falar que o apótema é 1/3 da altura. O apótema é 1/3 da altura. Só que a altura é isso aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Se você for estudar em livros, ele vai te dar que é L raiz de 3 sobre 6. L raiz de 3 sobre 6. Mas é mais uma fórmula para você decorar. Não precisa, é só você entender que é 1/3 da altura. Outra coisa que é importante é esse pedacinho aqui, ó. Que eu vou chamar de raio. Raio. Ele é o raio, tá? Do círculo em que o triângulo está inscrito. É o raio do círculo em que o triângulo está inscrito. Imagina um círculo aqui por fora. Esse círculo aqui por fora, isso aqui vai ser o raio dele. Agora imagina um círculo aqui dentro. O apótema é que vai ser o raio do círculo circunscrito. Ok? Circunscrito é o círculo aqui dentro. Se a gente fala triângulo circunscrito, é porque o círculo está aqui dentro. Se a gente fala triângulo inscrito, é porque o triângulo está dentro. E observe que esse R é a mesma coisa que isso. E isso aqui são 2 pedaços da altura. Por isso que eu gosto de escrever que o raio é 2/3 da altura. Aí você pode simplificar esse 2, sobra L raiz de 3 sobre 3. Fica a seu critério. E a outra observação que eu quero te passar é sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele nos fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembre-se, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois serão catetos, que lá na trigonometria a gente fala que um é cateto oposto e o outro é cateto adjacente, dependendo do seu ângulo de referência. Mas não é o tema dessa aula. E dentro dos triângulos retângulos, fique de olho com os triângulos pitagóricos. Existem infinitos triângulos pitagóricos, mas esses dois aqui, ó, são os que mais caem. São os que mais caem. Quais são os triângulos pitagóricos que mais caem? É esse aqui, ó, de catetos 4 e 3 e hipotenusa 5. E o outro triângulo pitagórico que mais cai é o de catetos 12 e 5
e hipotenusa 13. Então, o que você vai fazer? Decora isso aí agora. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Decora o de lá. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Por que eu estou te falando isso? Vamos supor que você tem um triângulo retângulo de lados 6 e 8. Catetos 6 e 8. Eu tenho certeza que a hipotenusa é 10. Por quê? Porque para 3 virar 6, nós multiplicamos por 2. Para 4 virar 8, nós multiplicamos por 2. Então, para 5 virar 10, eu vou multiplicar por 2. Outro exemplo. Se eu tiver um triângulo retângulo com catetos 12 e 16, para 3 virar 12, eu multipliquei por 4. Para 4 virar 16, eu multipliquei por 4. Então, o outro só pode ser 5 vezes 4. 20. Então, se você lembrar desses triângulos pitagóricos, fica mais fácil as suas contas. Fechou? Bora lá para um exercício sobre este tópico? Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si, colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Desculpa. Esta distância é garantida por um espaço de metal conforme a figura. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O valor de R em centímetro é... Gente, então, o que ele está querendo saber nesse exercício é o raio da circunferência maior. Então, o que ele está querendo saber é daqui até lá em cima. Aí, nós temos algumas informações. Ele já disse que esse tamanho aqui é 10. E a gente também sabe que o raio aí é 30. Então, aqui é 30. Até aqui é 30. Automaticamente, 30, 60, 70. Se você não soubesse fazer esse exercício, dá para saber que isso aqui é 70 e alguma coisinha. Pelas alternativas, nós temos letra A, 64, letra B, 65, letra C, 74, letra D, 81, letra E, 91. Então, daria para a gente marcar 74, letra C. Já dá, pronto. Mas, aqui nós estamos estudando. Eu preciso resolver esse exercício. Então, como que eu vou fazer? Meu desenho não ficou totalmente perfeito, mas se você ligar os centros desse desenho, o centro dessas circunferências, observe que você vai ter um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Por que ele é um triângulo equilátero? Daqui até aqui, aqui é 30, aqui é 30, 60. Aqui é 30, aqui é 30, 60. Aqui é 30, aqui é 30, 60. Então, é um triângulo equilátero. Então, observe que isso aqui, de acordo com aquela dica que eu te dei, vou chamar daqui até aqui, ó, vou chamar de tchan. Esse tchan aqui, ele é 2/3 da altura. O tchan é 2/3 da altura. Tchan é 2/3 da altura. Só que a altura, conforme eu te disse, é L raiz de 3 sobre 2. Se nós cancelarmos esse 2, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 3. O lado do triângulo equilátero é 60.
Raiz de 3, o exercício mandou usar como 1,7 sobre 3. Se nós pegarmos esse 60 e dividir por 3, fica 20. 20 vezes 1,7, 34. Então, o tchan é 34 centímetros. Portanto, o raio, o Rzão, vai ser daqui até aqui, que é 34, mais os 30, mais os 10. 34 mais 30, 64. 64 mais 10, 74. Realmente, letra C. Ok? Vamos para mais um exercício que eu quero fazer com vocês. Fala o seguinte. Em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem respectivamente 12 centímetros e 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Então, nesse exercício, né, que eu vou chamar de exercício 7, nós temos um triângulo retângulo, né? Deixa eu fazer esse triângulo retângulo, em que ele disse que o maior lado é 12, então o maior lado de um triângulo retângulo, conforme o que estudamos, é a hipotenusa. E um dos catetos é 4. Pronto. Eu preciso saber a medida do outro cateto, que eu vou chamar de tchan. Posso aplicar o teorema de Pitágoras, porque não é um triângulo pitagórico. Então, 12 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais tchan ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 4 ao quadrado é 16, mais tchan ao quadrado. Passa o 16 subtraindo, nós vamos ter 144 menos 16, que é 128. Se está ao quadrado, eu vou jogar para lá a raiz e vou considerar apenas a parte positiva, porque estamos trabalhando com lado. Não tem raiz exata para 128, então o correto é você fatorar, mas eu não vou fatorar, eu vou usar minha malandragem e vou trocar esse 68 por 64 vezes 2, ou esse 128 por 64 vezes 2. Raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz de 2 continua lá dentro. Se você não sabe essa malandragenzinha aqui, ó, de radiciação, entra lá no meu canal do YouTube, Matematicando, vai na playlist de matemática básica, tá ok? Na playlist de matemática básica e procura o vídeo de potenciação e radiciação. Só que o exercício nosso não acabou por aqui. Ele pediu a área. Eu tenho a base, tenho a altura. Então eu posso fazer base vezes altura sobre 2. A base 8 raiz de 2, vezes a altura, 4, dividido por 2. Eu vou pegar esse 4, vou simplificar por 2, para ficar mais fácil. Fica 2. 2 vezes 8 raiz de 2, 16 raiz de 2. Então, a área é 16 raiz de 2 centímetros quadrados, o que te levaria a marcar a letra D. Beleza? Então aqui são alguns exemplos, né, sobre o significado de triângulos. Então você vai baixar agora a sua lista, vai fazer esses 10 exercíciozinhos tops do Enem e depois vai assistir a aula de revisão quando for postada, ok? Um grande abraço.